Em termos de conteúdo, na aula passada a gente começou falando do tripé jurídico: jurisprudência, legislação e doutrina. E na aula passada a gente trouxe os desafios que o direito tributário tem diante desse tripé. Então, concretamente, a questão da legislação, o fato de que tem muitas mudanças constitucionais relacionadas ao direito tributário, elas ocorrem com frequência. E também o fato de que todos os entes federativos têm competência legislativa para legislar sobre direito tributário. Em relação à jurisprudência, um problema que era mais antigo, hoje está um pouquinho superado, mas ainda existe, de uma divergência entre o STF e o STJ em questões tributárias. Isso vem sendo superado por conta dos precedentes vinculantes. E a doutrina, eu expliquei para vocês da diferença do posicionamento do pessoal da PUC de São Paulo e da Escola Carioca de Direito Tributário, que é a escola lá que nasce na UERJ e se propaga para outras universidades do Rio de Janeiro, e que hoje chegou no Supremo porque muitos ministros do Supremo vieram da UERJ. Depois, eu falei para vocês de algumas considerações históricas relacionadas ao direito tributário, né? Comentei que desde 2350 a.C. já existe provas da existência do tributo na placa lá do Código de Urucagina. Depois, itinerário passando pelos faraós, Roma, Idade Média. Fizemos um percorrido histórico relacionado ao direito tributário, em que ele foi gradativamente migrando do tributo pago in natura e in laborem para tributo pago in pecúnia, que é em dinheiro. Hoje no Brasil, o tributo é pago em moeda, em dinheiro. Falamos da definição do direito tributário, né, como aquele ramo do direito que estuda e disciplina as relações jurídicas tributárias. Quando eu falo que ele estuda, estou me referindo à ciência do direito. Quando falo que ele disciplina, estou me referindo ao direito tributário como direito objetivo, como legislação, Constituição, etc. Vimos que há uma discussão sobre a autonomia ou não do direito tributário. Há quem defenda que o direito tributário é um apêndice do direito financeiro, que o direito financeiro cuida da atividade financeira do Estado, que se relaciona a despesa, arrecadação e gestão, e ele estaria dentro da arrecadação. Na aula passada eu falei, dos ingressos, das receitas originárias, receitas derivadas, lembra? Então, tudo isso vocês têm aí no caderno da aula passada. E eu defendi que o direito tributário ele é um ramo autônomo do direito porque ele tem aquelas 3 autonomias que se espera de um ramo autônomo do direito. Autonomia legislativa, porque tem legislações que são apartadas, tipo o Código Tributário Nacional. A autonomia científica, porque tem uma série de institutos e conceitos de direito tributário que não se confundem com os institutos e conceitos de outros ramos do direito. Por exemplo, solidariedade, que foi o exemplo que eu dei, decadência. A própria obrigação é uma palavra que tem sentido diferente no direito tributário, entre outras, muitas que a gente vai ver, tá? E tem autonomia didática, porque é possível encontrar nos cursos jurídicos uma cadeira específica para direito tributário e outra para direito financeiro. Comentei da pós-graduação lá dos residentes da PGM do Rio. Eu estou dando aula lá, então tem um módulo de direito financeiro com 8 aulas e o módulo do direito tributário com 8 aulas, certo? Aqui a gente, embora chame de direito financeiro e tributário, na prática, direito financeiro a gente estuda no 8º período, direito tributário estudamos no 9º período. Fora o pessoal que puxa aí, né? Bom, e na aula passada também eu terminei a aula trazendo uma consideração um pouco mais histórica, e eu vou continuar com ela um pouquinho hoje, tá? Que é a seguinte: nós
constatamos que a nossa Constituição brasileira é repleta de conteúdos tributários. É cheia, pessoal, é impressionante. Nossa Constituição tem muitas normas de direito tributário, não apenas no capítulo 1 do título 6, que é do Sistema Tributário Nacional, mas em várias outras partes da Constituição. Por exemplo, quando a Constituição, lá no artigo 5º, diz que não será cobrada taxa judiciária dos hipossuficientes para ingresso na Justiça, isso é uma norma de direito tributário. Tá? Então tem um montão de normas de direito tributário. Dá uma conferida se está gravando, porque eu acho que tocou o telefone, não sei se parou. Mas o que acontece, pessoal? Está gravando. Nós temos então a seguinte situação. A nossa Constituição é repleta de conteúdos de direito tributário e ela é repleta de valores também, que são conteúdos éticos que não são propriamente normativos. Os valores não são normas jurídicas, mas são conteúdos éticos que vão influenciar na interpretação e na aplicação do direito. Então a gente vai tentar entender agora, na primeira metade da nossa aula, depois a gente vai para uma parte mais prática. Mas como é que aconteceu para que a nossa Constituição ficasse repleta de conteúdos de direito tributário e repleta de valores? Como é que aconteceu esse processo histórico? Eu comecei falando dele na última aula, tá? Estava no finalzinho da aula, então vou repassar rapidamente as ideias que eu comentei na última aula e já vou acrescentar coisas novas, tá? Na última aula, nós fizemos um corte histórico. Começamos a falar da Idade Média. Eu lembrei a vocês que na Idade Média existia um fenômeno chamado pluralismo jurídico, que se caracterizava pelo fato de diversas entidades produzirem normas jurídicas. E aí na aula passada eu expliquei a diferença de norma moral, norma de trato social e norma jurídica. Norma jurídica é aquela em que há um aparato coercitivo organizado para a exigência do cumprimento dessa norma. Naquela época existia, tá? A igreja, senhores feudais, o rei, várias entidades fazendo norma jurídica. E vigorava o pensamento de que o direito deveria entender como hierarquicamente superior o direito natural, certo? Então você tinha o direito positivo, que eram as normas feitas pelos senhores feudais, pela igreja, pelo rei, mas estou falando da Idade Média europeia, tá, pessoal? Eu desconheço a Idade Média no Japão, etc. Tá? Aqui no Brasil, na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, você tinha uma outra situação das civilizações indígenas, né? Que certamente existia um pluralismo jurídico também, né? Cada tribo tinha lá seu aparato coercitivo organizado. Mas vamos falar da Idade Média europeia. Então, bom, o que acontecia? Quando alguém fazia uma norma, falei isso na última aula, vinha um doutrinador, que era um copista, um doutor da lei, e dizia, olha, essa norma é inválida porque está contra o direito natural. Fazia uma glosa inválida, certo? Ou então, isso é inválida na visão de Santo Agostinho. Na visão de Santo Tomás de Aquino, seria inexistente, tá? Atingiu o plano da existência. Inexistente, inválido. Então, o doutrinador tinha um protagonismo, no tripé jurídico, o doutrinador tinha um protagonismo. Quando inicia o Estado moderno, e primeiro Estado moderno, os doutrinadores, historiadores dizem que foi Portugal. Quando se inicia o Estado moderno, você tem o início do monopólio da produção normativa pelo Estado. Falei disso na última aula, só revisão. E aí acaba, em tese, o pluralismo jurídico. Por que eu falei em tese, pessoal? Porque nas colônias, é claro que nas colônias desses estados
modernos, claro que tinha também, aqui no Brasil, na capitania hereditária tinha normas jurídicas, tinha aparato coativo organizado, não era só a coroa portuguesa que tinha um monopólio, mas se ensina que acabou o pluralismo jurídico, tá? Só tem um autor que chama atenção para a existência dessas comunidades locais que também tinham aparato coercitivo organizado. Mas isso não é importante para a gente não, para termos de revisão, tá? Bom, quando o Estado assume, é claro que o soberano não quer que um copista diga que ele não pode fazer uma determinada norma. Começa a entrar em crise o direito natural, basicamente com razões políticas, tá? E aí é a semente de diversas doutrinas, como do positivismo, que vai trazer o protagonismo para o legislador. Sai a doutrina, entra a legislação como protagonista, certo? E aí isso vai até a metade do século passado, com a Segunda Guerra, falei isso para vocês, né? Você tem a vinda, quer dizer, tem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem o hábito de ressaltar a morte de 6 milhões de judeus, mas sempre lembrando que não foram só os judeus que morreram, né? Ele foi um massacre terrível, mas homossexuais, negros, religiosos, testemunhos de Jeová, muita gente foi para o campo de concentração, tá? Bom, massacre terrível e julgamento de Nuremberg. Falei para vocês na última aula, só recapitulando. Julgamento de Nuremberg, chegava lá o general, falava, olha só, a portaria do campo de concentração dizia que eu tinha que botar 8 da manhã os judeus na câmara de gás. Olha os registros, nunca coloquei nem 8 horas e 1 minuto, nem 7 horas e 59 minutos. Cumpri exatamente a portaria. E o regulamento dizia que eu tinha que colocar 30 por vez. Olha os registros. Eu nunca coloquei nem 31 nem 29. Só colocava 30, direitinho, conforme a portaria. Estou inventando, tá, essas normas. Tá legal? Era mais ou menos isso. Não sei se era 30, não sei se era 8 horas da manhã. Mas eles estavam completamente amparados pelo direito positivo. Certo? E vigorava a ideia que o direito positivo é aquele que é oposto pela autoridade competente e que tenha seguido o procedimento legislativo de aprovação adequadamente, certo? Sendo despicienda a análise do caráter moral. O direito positivo pode ser moral, imoral ou amoral. É isso que ensinava o positivismo, né? A gente se distancia completamente de ideias de direito natural e tal. E aí, enfim, não tinha como defender esse troço à luz, não tinha como condenar esse pessoal à luz do positivismo. E aí acontece que um doutrinador chamado Radbruch, que segundo os meus estudos era um grande defensor do positivismo, Radbruch vai, ou a Liga das Nações, ou a ONU, não sei, ele vai e faz um discurso dizendo que ele estava errado. Diz, olha, o positivismo, ele não tem respostas diante de uma grande injustiça. E surge o chamado argumento da injustiça. Esse argumento da injustiça é um dos argumentos que põe em crise o positivismo. Diante de uma grande injustiça, o direito positivo não tem ferramentas capazes de aplicar adequadamente o direito. Argumento da injustiça. Nesse momento, existe o fenômeno do surgimento de diversas novas constituições no mundo, as constituições do pós-guerra, certo? Então, Brasil, em 1946, e os países da Europa, no pós-guerra, começaram a produzir novas constituições. E há um fenômeno interessante, que eu mencionei na última aula, que é a união de duas tradições constitucionais diferentes. A tradição constitucional americana, que apesar da Constituição americana ser sintética, ela tem uma coisa espetacular, que é o controle de constitucionalidade, e a tradição constitucional europeia continental. A França, esses países continentais,
que tinham um amplo catálogo de direitos fundamentais, só que tudo norma programática. Declaração dos Direitos do Homem, tudo era norma programática, certo? Quando você une essas duas tradições, você pega constituições com amplos catálogos de direitos fundamentais e com força normativa, porque pode se sujeitar a controle de constitucionalidade, certo? Isso me lembra uma situação, né? Tentaram no Brasil cruzar a abelha africana, que produz muito mel, mas é muito agressiva, com a abelha brasileira, que produz pouquíssimo mel, mas é muito mansa, para fazer uma abelha mansa que produza muito mel. Deu errado, tá? Fizeram uma agressiva que não produz nada de mel. Deu errado a diferença. Mas ali deu certo, porque as constituições pós-guerra são com força normativa, certo? E com amplo catálogo de direitos. E nesse momento, acabou que houve a inserção na Constituição de diversos conteúdos morais. Falei na última aula também, só lembrando. Então, o que acontece? Se positiva princípio da moralidade administrativa, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da justiça, moralidade, justiça, dignidade da pessoa humana, são conteúdos morais. Então, alguns doutrinadores, né, dizem que a moral migrou para o direito positivo, de modo que o positivismo entra numa outra crise. Eu falei para vocês do argumento da injustiça. A segunda crise é o argumento dos princípios. Porque como a moral entra na Constituição ou por valores ou por princípios, são coisas diferentes, né, pessoal? Já vamos lembrar da diferença? A Constituição está repleta de conteúdos morais. Então esse é o nosso pano de fundo da nossa disciplina. Uma Constituição repleta de conteúdos, de regras de direito tributário, normas de direito tributário e repleta de conteúdos morais. Esses conteúdos morais, como falei para vocês na aula passada e fechei com isso, esses conteúdos morais, o direito tributário tem uma relação passiva com os valores desses conteúdos morais, relação passiva. O que significa que o direito tributário tem uma relação passiva? Ele sofre, ele é iluminado por esses valores. Então, quando a gente vai aplicar o direito tributário, ele só pode, a interpretação válida é aquela que, de alguma forma, prestigia esses valores morais. Ele sofre a influência desses valores morais. Então, você tem duas interpretações possíveis. Uma vai prestigiar a dignidade da pessoa humana, outra não vai prestigiar. Bom, está lá. Você tem que prestigiar a dignidade da pessoa humana. E o instrumento e o direito tributário tem uma relação ativa com os valores. Por quê? Porque ele se torna um instrumento de concretização desses valores. Então, por exemplo, tem um valor lá que é a proteção das futuras gerações através de um meio ambiente equilibrado, certo? Então, o que o direito tributário faz? Vou ser um instrumento para a concretização desse valor. Vou estabelecer que os carros que poluem menos sofrerão uma alíquota menor de IPVA para que as pessoas optem por esses carros que poluem menos. A Constituição fala assim: a pessoa com deficiência deve ser protegida pelo Estado. Aí o direito tributário vai dizer, bom, vamos criar isenções tributárias para que as pessoas com deficiência possam comprar veículos automotores, por exemplo, adaptados por um preço mais acessível. Então, ele se torna um instrumento para a concretização disso, tá bom? Isso que a gente fala que é uma relação passiva e uma relação ativa com os valores, certo? Com isso a gente encerra a revisão.